Olá, meus queridos, espero que vocês estejam bem. A gente está retomando, agora com a aula em vídeo. Estamos passando por dias difíceis, como vocês podem ver, mas espero que, em fé em Deus, a gente consiga passar por tudo isso. Espero também que vocês estejam ficando em casa, espero que vocês estejam respeitando aí as determinações da OMS. É ficar em casa de verdade, é sair somente em necessidade extrema, estar respeitando as determinações, o álcool em gel, a máscara, tudo isso é muito, muito importante. Então, apesar de tudo isso, vamos estar e continuar otimistas e que logo, logo a gente possa se ver, possa retornar para as nossas aulas regulares, Bom, meus queridos, vamos aqui ao nosso conteúdo. Na nossa última aula, nós paramos na Mesopotâmia, E hoje a gente vai continuar com os egípcios, tá certo? Antes de mais nada, é interessante que a gente entenda por que a gente precisa estudar essas antigas civilizações tão distantes, como o Egito, lá no nosso espaço e no tempo. É importante que a gente entenda que a construção cultural que nós temos hoje ela foi influenciada por outras culturas, como, por exemplo, essas antigas. Então, a gente vai ver no passo a passo da aula de que forma essas civilizações contribuíram para a formação da nossa civilização atual, tá certo? Vamos para o próprio termo Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia, isso aí eu lembro que eu falei para vocês. Essa aula eu acho que eu lembro. Então, a palavra Mesopotâmia, ela vem do grego, que significa o quê? Terra entre dois rios. Para isso eu trouxe aqui uma imagem para vocês, para a gente entender a localização geográfica, Então, tem basicamente aqui Mesopotâmia. Aqui a gente pode ver os rios Tigre e o rio Eufrates. E bem no meio, a faixa de terra Mesopotâmia. Essa localização geográfica ela diz muito sobre a Mesopotâmia. Por quê? Devido a essa localização, vai existir muitos conflitos de terra, conflitos por domínio e alguns povos, que já vou explicar também. Então, se vocês observarem, aqui tem um nome chamado Crescente Fértil. Por que Crescente Fértil? Nós temos aqui 4 importantes rios, o Rio Jordão, o Rio Nilo no Egito, e o rio Tigre e o rio Eufrates. Então, essa região aqui está cercada por esses rios que parecem uma lua crescente. Então, eles chamam de crescente fértil, porque esses territórios aqui que estão dentro são terras consideradas férteis, justamente por estarem aí cercadas por rios, Então, já que vocês já viram aqui um pouquinho sobre a questão geográfica e também dos dias atuais, onde os países que hoje se localizam, Essa imagem também tem no livro de vocês. A gente volta para cá. Essa região foi invadida por alguns povos. Obviamente, pela questão dos rios, tinha condições de sobrevivência, tinha condições de produção de agricultura. Então, aconteceu alguns conflitos e alguns povos que estiveram presentes nesses conflitos por domínio foram os sumérios, os acádios, os amoritas, os assírios e os caldeus. Esses povos aí são os principais que a gente vai falar. Vou fazer um resuminho sobre cada um deles, tá bom? Os povos sumérios, esses povos eles vão fazer grandes contribuições, também grandes construções, por exemplo, como as construções dos zigurates, que eram grandes, parecido com pirâmides, só que com escadas. Serviu de templos religiosos, serviu também de templos administrativos. Eles também fizeram a criação da escrita cuneiforme, do código de escrita cuneiforme, onde eles faziam uma base de argila. Nessa base de argila, a cunha, por isso o nome cuneiforme, que a cunha tinha um pouco dobrada, eles pressionavam na argila, fazendo assim seus símbolos, criando aí a sua escrita. A forma de organização dos sumérios eram independentes, eles se organizavam em cidades e estados. Cada cidade e estado tinha suas próprias leis e suas próprias regras. Então era um poder que nós chamamos de descentralizados, beleza?
Nós temos os acádios. Os acádios, eles tinham uma forma de organização diferente dos sumérios. A forma de organização dos acádios era centralizada, né? O poder era centralizado nas mãos do rei Sargão I. Então, uma forma organizacional diferente. E a gente também tem os amoritas. Seguimos com os amoritas. Os amoritas são chamados também Primeiro Império Babilônico. Esse Primeiro Império Babilônico ele tem como grande nome o nome de Hammurabi. Hammurabi que coloca em vigor o Código de Italião. Aliás, os princípios de Italião em prática, que é o olho por olho, dente por dente. Ou seja, a pessoa respondia na mesma proporção da ação que praticava. Então, esse Código de Hammurabi, baseado nos princípios de Italião, ele foi um dos principais destaques desse período dos amoritas, dos povos amoritas, e também serviu de influência para outra criação de outros códigos. E continuando, nós temos os assírios. Quem são esses assírios? Os assírios são os povos da Mesopotâmia que mais têm uma organização militar, um exército mais organizado. Por esse fator de organização militar, faz com que eles também consigam ter um grande domínio de extensão territorial. Eles também são lembrados pela forma cruel com que eles capturavam os inimigos. Eles agiam de forma cruel. Então, a gente continua, vimos um pouquinho sobre os assírios, e a gente continua falando sobre os caldeus. Os caldeus, chamado também como Segundo Império Babilônico. Esse Segundo Império Babilônico tem um grande nome, que é o nome de Nabucodonosor II, responsável por grandes construções históricas, como os Jardins Suspensos, que ele faz em homenagem à sua esposa, a Semíramis. Mas também tem um destaque para a história dos caldeus, do Segundo Império Babilônico, que é a captura dos hebreus, o cativeiro dos hebreus. Esse povo perde o poder quando ele é dominado pelos persas, né? Então, falei um pouquinho sobre esses povos, sobre esses principais povos da região da Mesopotâmia. E outra coisa que a gente não pode esquecer de jeito nenhum, que esses povos são povos politeístas. Significa dizer que eles acreditavam na existência de vários deuses politeístas, assim também como os egípcios, só que os egípcios terão aí uma exceçãozinha. Vamos continuar, né? Nosso próximo assunto é Egito, mas antes de falar de Egito, é preciso a gente falar da localização geográfica. Meu Deus, estou dominando bastante essa canetinha, né, gente? Mas aqui o Egito. Lindo. Vou logo pintar, né? Pronto, o Egito aqui pintado. Eu não domino muito bem essa canetinha, mas vamos lá. O Egito está localizado no nordeste da África, é um país africano de grandes contribuições históricas para todos nós, né? Então, sabendo da sua localização geográfica, a gente vai entender um pouco sobre a história do Egito. Meus queridos, considerado o pai da história, Heródoto, ele disse que o Egito é uma dádiva do Nilo. Essa é uma frase que é atribuída a ele. Quando ele diz isso, ele diz que essa importante civilização que a gente assiste nos filmes, as múmias, os sarcófagos, as pirâmides, todas essas contribuições dessa civilização egípcia, ela só pode acontecer por conta da existência do Nilo, que devido àquela região só poderia existir vida se houvesse um rio, né? Pudesse ter não só a vida humana, mas também condições para a agricultura, para que as pessoas pudessem sobreviver naquela região. Então eu trouxe aqui para a gente observar o Rio Nilo, a extensão do Rio Nilo. E o Rio Nilo aqui, o Egito aqui também, lembrando, ele antes de ser um único Egito, ser unificado,
ele era dividido entre Baixo Egito e Alto Egito. O Baixo Egito era considerado mais fértil, né? E por isso era mais disputado do que o Alto Egito. A forma de organização desse território antes da unificação era em nomos. Cada nomo eram tribos, espécies de tribos. Cada tribo tinha a sua forma de viver e tinha o seu líder, que era o nomarca. Se o nome das tribos das organizações era nomos, quem administrava eram os nomarcas. O primeiro faraó faz o que unifica o chamado, conhecido como primeiro faraó, ele unifica esses territórios, né, dando origem a um único Egito e também se torna esse primeiro faraó, que pra gente é interessante que a gente entenda também a figura do faraó, como era exercido esse poder do faraó. O poder do faraó é o que nós chamamos de um poder teocrático, né? O faraó ele exercia duas formas, ele exercia uma única forma de poder, né? Era o poder religioso e o poder político. Não havia um chefe para a religião e não havia um chefe para a política. O faraó centralizava esses poderes todos na mão dele. Então, ele era considerado uma espécie de Deus vivo, né? Um Deus na terra, uma representação de Deus na terra. Então, por esse fator também, não havia muitos questionamentos do poder do faraó, porque se acreditava que ele era uma representação de Deus, né? Um poder divino, tá bom? Meus queridos, a gente encerra por aqui a nossa aula. Na próxima aula a gente vai continuar com os egípcios. Para a gente entender a história melhor dos egípcios, a gente estuda em divisões, né? O Antigo Império, as pirâmides, a organização social, o Médio Império, o Novo Império e outras contribuições, tá certo? E hoje a gente encerra por aqui, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês também tenham gostado. Peço mais uma vez que se cuidem, que fiquem bem e que até logo.